Então, vamos lá, né? Continuando com as videoaulas que eu tinha prometido a vocês. Vocês acabaram de assistir 2 pedaços, né, desse primeiro módulo. O que eu gostaria de fazer com vocês agora, então, é voltar àquela aula do dia 12, né, de março, e tentar apontar quais seriam as direções, né, que vocês devem tomar quando forem fazer o fichamento do texto do Derrida, que está, claro, né, nessa obra, né, Estrutura e Diferença, tá bom? É o primeiro capítulo desse livro, não, Força e Significação, tá bom? E do livro, né, do Deleuze e do Guattari, que é Filosofia, também o primeiro capítulo, o que é um conceito, tá bom? Basicamente o que me interessa aí é depreender uma certa filosofia da linguagem que tem a ver com a criação filosófica, tá bom? Que eu acho que é a questão mais importante quando a gente entende o trabalho de filosofia como um trabalho criativo, não só um trabalho de comentário ou de historiador da filosofia, né? Como criar em filosofia? Do meu ponto de vista, para você confiar ou apostar na criação filosófica, você tem que ter uma certa noção de linguagem, né? Uma noção de linguagem que valorize mais o sentido e que se afaste muito daquele problema tradicional da filosofia, que é o problema da referência, da significação, né? Daquilo que eu diria da reificação, né, da linguagem, tá bom? Então é isso, vamos começar já retomando aquela aula, né, que foi a primeira aula que eu dei, e ela pretende guiar vocês no fichamento desses 2 textos, né? Ora, naquele momento, o título que eu dei para a aula era Crítica Literária, né, e Filosófica entre Derrida e Deleuze, tá bom? Vocês vão entender rapidamente por que esses textos são tão importantes, especialmente quando a questão é entender que tipo de criação, se é que a filosofia é criativa, nós temos em filosofia, tá bom? E isso vai envolver uma noção muito clara, uma filosofia da linguagem, uma noção de linguagem muito clara, seja no Derrida, seja no Deleuze, tá bom? Então, o que eu queria começar fazendo era tecer algumas observações sobre o texto Força e Significação do Derrida, né? Que é o texto que vocês vão fichar aí, o primeiro texto, daquele programa emergencial de leitura. Ora, o texto do Derrida, ele se movimenta, do meu ponto de vista, em uma espécie de diálogo em que ele faz falar 2 posições, né? 2 posições distintas, né? Por um lado, ele tenta fazer falar aquilo que ele considera ser essencial à crítica literária do Rousseau, e de um outro lado, o que qualquer crítica literária deveria, e é isso que ele está tentando construir, né, considerar como o de fato essencial. Então, afinal de contas, o que seria de fato essencial à crítica literária? Então, o que o Derrida vai tentar fazer é montar um embate entre aquilo que faz o título, né, do livro do Rousseau, que é Forma e Significação, um livro que tinha acabado de ser publicado e que o Derrida vai analisar e vai criticar duramente, né? Em oposição, então, ao centro da tese que eu acho que o Derrida gostaria de avançar, que é a seguinte, né? Olha, a gente pode vislumbrar a partir da oposição entre 2 expressões, né? Então me parece que o forma e significação, então, se oporia muito bem àquilo que o Derrida vai adiantar algumas vezes, que é a força e o sentido, né? Ou seja, o que o Derrida está tentando defender é justamente essa tese, né? Que, olha, melhor que a forma e melhor que a significação seria tentar encontrar qual é a força, né, da produção literária e qual é o sentido, então, né, como se constitui o sentido dessa produção, tá bom? Então, na primeira parte do texto já vocês vão perceber, né, que por conta talvez do texto do Rousseau,
o Derrida vai seguir relativamente de perto a noção kantiana de imaginação e vai comparar essa noção àquilo que parecia ser um dos projetos de Rousseau. Ou seja, o Rousseau pretende superar uma certa ingenuidade técnica, refletindo o conceito operatório no conceito temático. Eu não vou me alongar nessa discussão, o Derrida também não se alonga muito nela, né? Mas é a partir dessa discussão, então, que o Derrida vai mencionar aquilo que seria o fundamental a ser pensado pela crítica literária. Ou seja, cito Derrida, isso está na página 8, 9 da minha edição. O Derrida diz o seguinte: para aprender mais de perto a operação da imaginação criadora, é preciso, portanto, virarmos-nos para o invisível interior da liberdade poética. Então, acho que essa é a questão fundamental que o Derrida vai perseguir ali, né? Que operação é essa, né? O Derrida tem uma certa obsessão, né, pela noção de operação literária, né? Operação criativa da literatura, né? Então, para poder apreender, né, mais de perto essa operação da imaginação criadora, então é preciso nos dirigirmos, né, para esse invisível interior da liberdade poética. Então vocês poderiam converter essa pergunta para criatividade filosófica, né? Então a gente poderia reformular e dizer o seguinte, né? Para aprender mais de perto a operação da imaginação criadora em filosofia, seria preciso, talvez, né, teríamos que verificar isso diante das especificidades da filosofia, nos dirigirmos para o invisível interior da liberdade filosófica, não mais poética, mas filosófica. Então, na verdade, é esse tipo de transposição que eu gostaria de fazer, tá bom? O Derrida continua: é preciso separarmos-nos para atingir na sua noite a origem cega da obra, né? E aí, claro, é a obra literária, né? Uma espécie de ex nihilo nihil, né? O que o Derrida está enfrentando aí, né? Olha, como é que eu posso fazer surgir algo do nada, né? Vai enfrentar o que esses filósofos da referência, né, não gostariam, né, que é enfrentar essa coisa. Olha, é possível criar algo a partir do nada, tá bom? Vocês devem ter notado que eu estou aqui na minha varanda, a minha filha acabou de apontar ali atrás, está ficando tarde, né? Eu vou terminar essa aula e eu vou lá tomar um café da tarde com ela, tá bom? Mas voltemos aqui para a gente terminar mais rápido. Ora, continua o Derrida, pois se trata de uma saída para fora do mundo, em direção a um lugar que nem é um não lugar, nem um outro mundo, nem uma utopia, nem o álibi. Esse nada essencial a partir do qual tudo pode aparecer e produzir-se na linguagem. Daí que eu digo, né, que essa criação, né, essa imaginação criadora, essa operação, ela se dá ex nihilo, né? E aí o Derrida continua, acerca do qual a voz de Blanchot nos lembra com insistência da profundidade, que é a própria possibilidade da escritura e de uma inspiração literária em geral. Então eu queria transferir isso para a filosofia, né? Então essa seria a própria possibilidade da escritura, e claro, a filosofia se faz na escritura, e de uma inspiração filosófica em geral. Essa é a transposição que eu gostaria de fazer. Ele continua: só a ausência pura, não a ausência disso ou daquilo. Então veja, aí eu acho que fica muito claro, né, o comprometimento desse posicionamento com relação à imaginação criadora, poética, né, a liberdade poética, com relação às várias críticas que o Derrida fez às filosofias da presença. Então, esse início, né, da filosofia, esse início essencial da poesia, né, dessa operação da imaginação criadora com relação à poesia, ela tem início com esse nada, né, esse nada a partir do qual ela se faria, né? Então é essa ausência pura. Então, reiniciando aqui, né, só a ausência pura, não a ausência disso ou daquilo, mas a ausência de tudo em que se anuncia toda a presença. Pode inspirar ou, por outras palavras, trabalhar, né? Veja a ligação com aquela operação, né? E depois fazer trabalhar. O livro puro, que é uma coisa que a gente vai discutir bastante quando a gente for falar da noção de livro,
que o Derrida pensa a partir da Teodiceia do Leibniz, né? O livro puro, o livro em si, deve ser, pelo que nele é mais insubstituível, esse livro sobre nada com que sonhava o Flaubert, né? Então, essa imaginação criadora tem uma ligação muito forte com o nada, né? Com a ausência, né? A ausência pura, né? Tá bom? Então essa é a citação que a gente vai usar como a principal fala do Derrida que vai guiar os nossos fichamentos, tá bom? Então é nisso que eu estou pensando. Como é que eu poderia transferir para a filosofia essas afirmações que o Derrida está fazendo, que estão voltadas para a imaginação criadora na literatura, tá bom? Ora, então é justamente sobre o sentido dessa problematização que o Derrida lança aqui, que eu gostaria de falar, né, um pouquinho com vocês, né, nesses, sei lá, próximos 10 minutos, para que a gente possa fazer os fichamentos com o objetivo correto, né? Ora, como ela parece ser não só o básico, né, ela parece, e além disso, né, quando se trata da criação poético-literária, né? Ora, mas não só isso, a gente poderia então transferir essa consideração para uma criação filosófico-conceitual. Então esse é o fio que eu pretendo avançar com vocês, né? Olha, é esse o caminho que nós vamos seguir, tá bom? Transfiram, né, essas falas que o Derrida está fazendo com relação à literatura para a filosofia. Ora, especialmente se a gente assumisse o ponto de vista do Deleuze e do Guattari. Então esse é o curto-circuito que eu quero provocar, né? Não há filosofia sem criação conceitual para o Deleuze, tá bom? Ou seja, né, quanto à associação necessária entre filosofia e a criação de conceitos, né? O Deleuze vai definir a filosofia como produtora, criadora, né, responsável por, né, pelos conceitos, tá bom? Então imaginem, né, fazer com o conceito aquilo que o Derrida está dizendo que é o essencial, a imaginação criadora na literatura, na poesia, tá bom? Ora, primeiramente, então, né, eu acho que há algo que faz, né, a base de toda a crítica do texto de Derrida e que parece ter sido pensado muitas vezes também pelo Deleuze, né? Me parece, né? O sentido produzido na escritura não deve estar submetido apenas àquilo que seria o básico quanto à significação. Então esse distanciamento da significação, esse distanciamento dessas filosofias que tiveram durante a maior parte da história da filosofia da linguagem, o problema da referência e da significação como problema fundamental. Então essas filosofias continentais, como a do Derrida e do Deleuze, estão se afastando dessa problemática. Ela não é a problemática mais interessante, tá bom? Ora, então há esse afastamento, né? Se por um lado o Derrida pensa isso, por outro, né, o Deleuze, ali em 68, quando ele produz a lógica do sentido, ele se opõe, né, a essas filosofias da referência e tudo que tem a ver com ela, muito determinadamente, quando ele vai falar das 3 dimensões da proposição, né? E ali ele vai, né, tratar de, dentre outras, né, a ligação, né, entre o problema da significação, o problema da verdade, da falsidade das proposições, né? Enquanto o Deleuze faz isso muito tecnicamente, associado a essas 3 dimensões, né? Para o Derrida, aqui nesse texto que a gente está lendo, trata-se de opor, né, muito explicitamente, significação e sentido, especialmente quanto a quaisquer funções sinalizadoras, né, de uma palavra primitiva. Então essa expressão é muito importante para nós, né? A palavra primitiva, eu diria que o conceito do Deleuze é um tipo de palavra primitiva, uma palavra princípio, tá bom? Isso está lá na página 15 do livro do Derrida. Ora, é uma espécie de real gênesis da escritura. Então é para essa criação, né, para essas operações
da imaginação criadora, da literatura, da poesia, que a gente deve se voltar para fazer esse curto-circuito e entender o que afinal de contas o Deleuze também está pedindo para nós quando ele diz, olha, a filosofia ela é criadora e criadora de conceitos, né? O conceito é uma palavra primitiva, é algo desse tipo, tá bom? É uma espécie então para o Derrida de gênese da escritura. A noite, né? O Derrida vai falar da noite, né? Desde a qual a partir do nada tudo se faz, né? Então veja que a gente está aqui diante, né, daquele problema, né? A gente pode chamar de uma maneira clássica de falar, né? Aquilo que aparece no Gênesis, né? Uma espécie de verbo divino, né? Então a imaginação criadora na literatura e na poética é uma espécie de verbo divino, né? Ora, nesse sentido, o conceito, então, seria uma espécie de palavra primitiva, né? Todavia, para liberar, né, a imaginação criativa, né, nos termos em que coloca o Derrida, o signo, então, deve passar a desempenhar um papel muito diferente daquele que costumava desempenhar quando associado ao problema da significação. Então, eu acho que isso também prejudicou bastante as filosofias que consideravam o problema da referência e do significado como o problema mais importante, né, da filosofia da linguagem. Isso atrapalhou muito a avaliação que elas fizeram da filosofia e inclusive as tornou incapazes, né, incapazes de reconhecer essa nova filosofia ocidental, essa nova filosofia continental, né? Eles não entenderam muito bem, né, o que era essencial essa filosofia continental, que do meu ponto de vista é uma nova, né, toda uma nova filosofia da linguagem, mesmo que figuras como o Deleuze façam menção aos estoicos, né, onde teria nascido essa filosofia da linguagem. Na verdade, o Deleuze chega a dizer que é propriamente com os estoicos que nasce a filosofia da linguagem, e mesmo que o Derrida recue bastante, né, quando ele analisa a literatura e diz que essas questões já estavam disponíveis e muito bem tratadas na literatura em geral, né? Ele vai até o Shakespeare, mas a gente poderia recuar mais, talvez, tá bom? E aí o Derrida faz uma fala que eu acho que é bastante significativa, né, com relação a esse problema da significação, que é a seguinte, diz o Derrida: é quando o escrito está defunto como signo, sinal, que nasce como linguagem. Então, na verdade, o texto se transforma em linguagem justamente quando ele presta menos contas àquilo que a gente já considerou como essencial, que era a referência, né? Então é quando o escrito está defunto como signo, sinal, né, quando ele abandona aquela função sinalizadora, que ele nasce como linguagem. Diz então o que é, por isso mesmo, só remetendo para si, ou seja, né, o texto só vai prestar contas a ele mesmo, né? Signo sem significação. Então acho que aí o Derrida compreende perfeitamente o que é básico nessa nova filosofia da linguagem, né? E ele continua: jogo ou puro funcionamento. E aí, nesse artigo, ou nesse capítulo de livro que eu mencionei para vocês, eu deixo muito claro, né, o que significa esse jogo, né, o que significa essa operação. E eu devo produzir mais um texto muito em breve, que é sobre essa operação entendida como diferença, tá bom? Continua o Derrida, pois deixa de ser utilizado como informação natural. Então veja também, o Derrida aqui está deixando claro que para ele o que há de essencial na linguagem não é a informação, né? Então deixa de ser utilizado como informação natural, biológica ou técnica, como passagem de um sendo ao outro, de um significante a um significado. Então acho que aqui o Derrida tem toda a clareza, né, do que significaria então produzir filosofia da linguagem nesse novo marco que não é mais o da significação ou da referência, tá bom? Ora, no caso do texto do Deleuze do Guattari, o que é filosofia, é por isso mesmo que o conceito então deve ser avaliado a partir não mais do círculo da referência, tá? E isso
talvez esse seja uma das maiores dificuldades, né, de passagem de uma filosofia mais analítica para uma filosofia continental, né? Você tem que abandonar aquilo que fazia o centro da filosofia da linguagem, da filosofia analítica, que é o problema da referência e da significação, tá bom? Então, o Deleuze dá um nome para isso, ele vai chamar isso tudo de lógica reducionista. Então a gente teria que abandonar aquilo que era essencial para a lógica reducionista, né? Abandonar o círculo da referência e partir então para consistência, né? O que vai ser mais importante ali no que é a filosofia é construir então um campo de consistência, que é isso que eu gostaria de fazer com vocês, tá bom? Daí então se voltar para aquilo que é a endo, né? A consistência e a exoconsistência, e para aquilo que é fundamental, que é a autorreferência do conceito, né? O conceito se move nessas três dimensões, né? Da autorreferência, da endoconsistência e da exoconsistência. Por isso mesmo, já no início do livro, né, do Deleuze e do Guattari, eles advertiam quanto às provas e os usos incomparáveis da linguagem. Isso está ali na página 37 mais ou menos, né? Usos incomparáveis da linguagem na arte, ciência e filosofia. E eu acho que esse é também um outro problema, né, da filosofia analítica, né, que ela está muito preocupada com o discurso ou com a linguagem pensada a partir da ciência, né? Então essa desvinculação que o Deleuze faz é fundamental também, tá bom? E então o Deleuze e o Guattari afirmam a peculiaridade, né, o caráter peculiar do conceito, dizendo o seguinte, cito, o conceito é um incorporal. E isso é claro que o Deleuze está olhando para os históricos, né? Embora se encarne ou se efetue nos corpos, mas justamente não se confunde com o estado de coisas, né? E a gente podia então dar uma olhada aí no texto do Wittgenstein, do Tractatus, né? Ela não se confunde com estados de coisas no qual se efetua. Tá? O conceito diz um acontecimento. Tá? Então talvez para entender isso, eu estou lendo ainda o livro, mas já tenho, né, boas indicações, né, sobre a importância do texto. Talvez o livro do Zizek possa ajudar bastante vocês aí, né, que é sobre o acontecimento, tá bom? Mas a gente vai ter algumas discussões sobre isso, com certeza, tá bom? Sobre a noção de acontecimento na obra do Deleuze, tá bom? Então o conceito diz um acontecimento, não uma essência ou uma coisa, né? O que isso quer dizer, a gente vai averiguar. O conceito define-se por sua consistência, endoconsistência e exoconsistência, mas não tem referência. Ele é autorreferencial, põe-se a si mesmo e põe o seu objeto ao mesmo tempo que é criado. Então eu acho que a partir dessa relação, né, que eu estou tentando estabelecer entre a imaginação criadora pensada pelo Derrida com relação à literatura, a gente também pode pensar essa imaginação criadora com relação aos conceitos, né? Esse incorporal, nesse caso, muito semelhante àquele nada, a não presença que está mencionando o Derrida ali, tá bom? Então, a partir dessas indicações, vocês podem fazer então os fichamentos, tá bom? Acho que essas seriam as primeiras e principais observações que eu faria então para o fichamento dessas duas obras, tá bom? E aí depois, na próxima semana então, eu já devo disponibilizar os outros vídeos. Então é isso. Até mais e até logo. Nos vemos.